Dê um gostei agora e se inscreva para não perder o cheque-mate. O que acontece quando a pessoa com quem você construiu um império tenta te apagar com um único ato público de traição? Esta noite vamos mergulhar na história de Clara Noronha, arquiteta silenciosa por trás da ascensão meteórica do magnata da tecnologia Javier Costa, no Gala Beneficente. Estrelas do Oriente mais exclusivo de São Paulo, diante dos corretores de poder e dos tubarões da mídia da cidade, Javier fez uma declaração. Ele subiu ao palco com uma taça de champanhe na mão e apresentou sua jovem e glamourosa amante como sua esposa. Mas ele cometeu um erro de cálculo fatal. Ele presumiu que a verdadeira senhora Costa desabaria. Ele se esqueceu de quem ela era. Esta não é a história de uma mulher desprezada. É a história de uma rainha recuperando seu reino. Um movimento brilhantemente devastador de cada vez. Fique conosco. O silêncio da guerra. O silêncio em sua cobertura no bairro dos Jardins era uma entidade física. Tinha peso e textura. Uma superfície fria e lisa como os pisos de mármore que se estendiam pelo espaço cavernoso. Era um silêncio comprado e pago pela Éter-Dinâmica, o império tecnológico de Javier Costa, um nome que evocava poder ancestral para uma empresa que negociava com a moeda efêmera de dados e algoritmos. Clara Noronha, sua esposa por 12 anos, havia sugerido o nome, tirando-o de um texto obscuro sobre reis anglo-saxões. Javier tinha adorado. Ele amou sua mente uma vez. Agora, essa mente era uma utilidade que ele dava por garantida, como a vista do horizonte que brilhava como um tapete de estrelas caídas fora de seus janelões, do chão ao teto. Clara estava sentada na poltrona M, no canto da vasta sala de estar. Uma primeira edição de um romance de Virginia Woolf descansava em seu colo. O livro era um escudo. Atrás dele, sua mente não estava em Bloomsbury, mas nas microexpressões que ela havia catalogado de seu marido nos últimos 6 meses. O ligeiro, quase imperceptível endurecimento no canto do olho quando ela entrava em um cômodo inesperadamente. A maneira como seu polegar deslizava para a esquerda na tela do telefone com uma velocidade furtiva praticada. O novo vocabulário de jargão corporativo que estava salpicado de frases que ele, claramente, havia emprestado de outra pessoa. Alguém mais jovem, alguém mais nativo digital. Javier caminhava ao lado das janelas com seu próprio telefone grudado na orelha. Era um homem esculpido pelo sucesso. Terno Ricardo Almeida sob medida, um relógio Patek Philippe que era um sutil aceno para seu bônus de 7 dígitos, uma energia predatória que antes havia dirigido para o mundo por eles, mas que agora se sentia perpetuamente direcionada em sua direção. Não, Marcos, a avaliação não é negociável, ele disse, sua voz um rosnado baixo e seguro que havia encantado conselhos e investidores. Não estamos apenas adquirindo o hardware deles, estamos adquirindo a posição de mercado deles. É um jogo de poder. Clara não levantou os olhos, mas seu foco se aguçou. Ele estava falando sobre a aquisição da Arion. Ela havia passado 3 semanas fazendo a análise aprofundada, desarmando suas finanças, seu portfólio de patentes e suas vulnerabilidades da cadeia de suprimentos. Ela havia apontado um problema crítico, uma dependência de um único fornecedor de materiais em uma região politicamente instável. Ela havia escrito um memorando de 12 páginas sobre o assunto, aconselhando uma renegociação dos termos ou uma conta de custódia estruturada para mitigar o risco. Eles vão ceder, continuou Javier, alheio à arquiteta de sua estratégia sentada a 3 metros de distância. Temos toda a influência.
Ele não tinha lido o memorando. Ela sabia disso com uma certeza tão fria e dura quanto o buraco em seu estômago. Ele provavelmente havia pedido à sua nova assistente a dos dentes incrivelmente brancos e um mestrado em sinergia de marca, para resumi-lo em 5 pontos. Ou talvez tivesse sido resumido para ele por Camila Serrano. O nome em si parecia um perfume barato. Clara havia encontrado seu perfil no Instagram meses atrás. Era uma obra-prima curada de ambição. Camila em um iate em Angra dos Reis. Camila na inauguração de uma galeria nos Jardins. Camila tomando um expresso em uma cafeteria ridiculamente moderna. Um laptop aberto para uma apresentação com o logotipo da Ether visivelmente fraco ao fundo. Ela era uma consultora de comunicações estratégicas, um título tão vago e sem sentido quanto onipresente em seu círculo. Ela também era, Clara sabia, a razão das chamadas noturnas que Javier atendia na varanda e o leve aroma de Baccarat Rouge 540 que às vezes aderia aos seus ternos. Javier encerrou sua ligação e jogou o telefone sobre uma mesa de vidro com um baque seco. O som ecoou na sala silenciosa. "Grande noite amanhã", ele disse, aproximando-se do bar e servindo-se um uísque. Ele não ofereceu um a ela. Não o fazia há muito tempo. "O Gala Estrelas do Oriente", disse Clara, sua voz uniforme. Ela finalmente fechou seu livro, marcando sua página. Estava olhando o catálogo do leilão. O esboço de Matisse é interessante. Ele agitou a mão desdenhosamente. As mesmas pessoas escrevendo os mesmos cheques para se sentirem bem consigo mesmas. Escuta. Ele girou o líquido âmbar em seu copo, sem olhá-la nos olhos. "Acho que você deveria ficar em casa." O buraco em seu estômago se transformou em gelo. "Ah, pensei que éramos co-presidentes de doações do setor de tecnologia. Eu acredito que fui quem garantiu os compromissos de metade do Vale do Silício. As coisas estão mudando, Clara. A marca, a imagem, é tudo sobre impulso para a frente, juventude, energia." Ele finalmente olhou para ela e seu olhar foi de avaliação, como se ela fosse um móvel que ele estava considerando substituir. Seu estilo é clássico, atemporal, e isso é ótimo, mas precisamos projetar dinamismo. Camila Serrano, ela está gerenciando nossas relações públicas para o evento. Ela acha que precisamos de uma frente mais unificada. Frente unificada. O eufemismo corporativo era tão insultante que era quase cômico. Ele estava dizendo para ela ficar em casa para que pudesse levar sua amante. A audácia disso, a pura e não adulterada arrogância, era de tirar o fôlego. Clara sentiu uma estranha calma descer sobre ela. A dor estava ali, uma dor profunda, tectônica, mas estava sendo sobreposta por outra coisa, uma raiva fria e cristalina. Ela tinha sido um fantasma neste casamento por 1 ano, uma coautora sem crédito de sua história de sucesso. Ele pensou que ela era parte da decoração, um acessório elegante, mas desbotado. Ele tinha esquecido que ela havia projetado a casa. "Eu vejo", ela disse sem trair nada em sua voz, "você precisa projetar uma certa imagem. Eu entendo completamente." Ele parecia aliviado, um lampejo de surpresa em seus olhos por ela não estar discutindo. "Exatamente. Obrigado por entender, Clara. São só negócios." "Claro", ela disse, levantando-se de sua cadeira com uma graça que ele havia parado de notar há muito tempo. "Tudo é." Ela caminhou em direção ao seu quarto com as costas retas, seus passos medidos. Javier. Já voltando sua atenção para o telefone, perdeu o olhar em seus olhos. Era o olhar de uma estrategista que acabara de ver todo o campo de batalha com perfeita clareza. Ele pensou que estava fazendo um jogo de poder.
Ele não tinha ideia de que acabara de lhe entregar a jogada inicial em uma guerra que ele nem sabia que estava chegando. Mais tarde naquela noite, muito depois de Javier adormecer em um dos quartos de hóspedes, um hábito que ele havia desenvolvido nos últimos meses, Clara sentou-se em sua penteadeira. Ela não estava olhando para seu reflexo. Ela estava olhando para seu telefone. Ela rolou pelas dezenas de mensagens não lidas de amigos e conhecidos e abriu um aplicativo de mensagens criptografadas seguro. Havia apenas 3 contatos nele. Um era um detetive particular que ela havia contratado 2 meses antes. O segundo era um homem chamado Arturo Ferreira, um jornalista financeiro lendário, mas recluso. O terceiro era uma mulher chamada Dona Helena Matos, a matriarca de 80 anos de uma das famílias filantrópicas mais antigas e respeitadas de São Paulo. Ela digitou uma mensagem simples para Helena. Dona Helena, minhas desculpas pela hora tardia. Sobre o gala de amanhã, tenho uma pequena surpresa que gostaria de anunciar. A senhora ainda estará apresentando o discurso de abertura antes do leilão principal, como planejado. Uma resposta veio quase instantaneamente. Por você, querida, eu tiraria o microfone do prefeito. O que você tem em mente? Clara esboçou um sorriso lento e perigoso que o espelho lhe devolveu. Javier queria projetar uma nova imagem. Ela o ajudaria. Ela daria a ele e a toda São Paulo uma noite de branding que eles jamais esqueceriam. O desmantelamento. Tranquilo. O Grand Hall Atria era uma catedral de riqueza obscena. Molduras de rocaille dourados pingavam do teto e lustres do tamanho de carros pequenos lançavam uma luz brilhante como diamantes sobre a elite da cidade. O ar era denso com o aroma de milhares de perfumes concorrentes e o zumbido baixo de autocongratulação. Esta era o Gala Estrelas do Oriente, um evento onde os titãs da indústria e os herdeiros do dinheiro antigo pagavam 250 mil reais por mesa para se absolverem publicamente dos pecados do capitalismo. Javier Costa chegou com Camila Serrano no braço e uma onda de flashes de câmeras os precedeu. Eles eram uma visão do poder moderno. Javier, em seu smoking, Brioni, perfeitamente ajustado, parecia o rei da tecnologia. Camila estava deslumbrante em um vestido de lantejoulas carmesim que era menos um vestido e mais uma declaração. Abraçava cada curva, afundava ousadamente no decote e foi claramente escolhido para ser fotografado. Ela ria um pouco alto demais, a mão possessivamente no bíceps de Javier, seus olhos examinando o salão, não em busca de amigos, mas de câmeras. Ela estava interpretando o papel da senhora Costa com uma energia voraz e desesperada. Eles foram direto para a mesa central, onde Javier estava anfitriando um senador e o CEO de uma empresa de tecnologia rival. Ele se inclinou, sua voz alta o suficiente para os próximos ouvirem. Senador, eu gostaria de apresentar minha esposa, Camila, ele disse, radiante. A mente brilhante por trás de nossa nova estratégia filantrópica. O senador, um homem que conhecia Clara há anos e que uma vez havia procurado seu conselho sobre política tecnológica, piscou confuso. Ele olhou do sorriso deslumbrante e vazio de Camila para Javier, um ponto de interrogação flutuando no ar. Mas a pura confiança de Javier era uma força da natureza. Ele seguiu em frente, lançando-se em uma história sobre uma viagem recente a Davos com Camila, fazendo parecer que ela tinha estado lá. A mentira era tão ousada, tão descarada, que quase criava sua própria realidade. As pessoas estavam confusas, sussurrando, mas ninguém se atrevia a desafiar Javier Costa no auge de seu poder. Foi precisamente nesse momento de triunfo fabricado que Clara Noronha chegou. Ela não fez uma entrada,
ela simplesmente apareceu. Enquanto Camila era um fogo de artifício, Clara era o céu noturno. Ela usava um vestido de seda azul meia-noite profundo, um design sob medida de um estilista tão exclusivo que não tinha etiqueta. Era enganosamente simples, com um corte limpo e escultural que sussurrava de imenso gasto em vez de gritar. Sua única joia era um par de brincos de safira e diamantes que pertenceram à sua avó e uma simples aliança de platina em sua mão esquerda. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque austero e elegante, e seu rosto estava em calma, sua expressão serena. Ela irradiava uma quietude que era mais dominante do que qualquer barulho. Ela não caminhou em direção à mesa de Javier. Em vez disso, ela entrou e parou, permitindo que a sala registrasse sua presença. Um fotógrafo da Folha de São Paulo, um veterano que reconhecia o poder real quando o via, desviou sua lente de Camila e tirou uma única foto perfeita de Clara, parada sozinha. Os sussurros na sala mudaram de frequência. Eles passaram da especulação confusa para a fofoca elétrica e aguda. "Duas, senhora Costa? O que está acontecendo?" Javier a viu. Seu sorriso vacilou por um microsegundo. Uma rachadura na superfície polida, um músculo de seu maxilar se contraiu. Camila, seguindo seu olhar, viu Clara, e seu sorriso perfeitamente aplicado se enrijeceu. Um lampejo de puro veneno brilhou em seus olhos antes de ser substituído por uma indiferença praticada. Clara os ignorou. Seu olhar varreu a sala e ela começou a se mover. Sua primeira parada não foi uma confrontação, mas uma conversa tranquila. Ela se aproximou de uma mesa onde Carlos Berenguer, um gestor de fundos de hedge notoriamente rabugento, estava sentado. "Carlos", disse sua voz um murmúrio caloroso. "Fiquei muito feliz em ver a Fundação Berenguer como patrocinadora principal esta noite." Carlos, que estava carrancudo para sua sopa, levantou os olhos. "Clara, não esperava te ver." Javier estava certo. "Negócios são negócios", disse Clara suavemente, dando-lhe um olhar cúmplice que o absolvia de qualquer constrangimento. "Mas a filantropia é pessoal. Eu queria te agradecer pessoalmente por sua orientação sobre a estruturação do fundo offshore para o fundo de doação. Seu conselho foi inestimável." O peito de Carlos estufou. "Apenas bom senso, querida. Fico feliz que alguém tenha ouvido." Foi um dardo sutil em Javier, que havia descartado o conselho de Carlos em um brunch na Praia do Forte um ano antes. Em seguida, ela se moveu para o outro lado do salão, onde encontrou Dona Helena Matos, a matriarca, anfitriã. Os olhos antigos de Helena, tão afiados quanto os de um falcão, brilharam quando ela viu Clara. "Aí está ela", disse Helena, sua voz ecoando nas mesas próximas. A mulher do momento. Clara simplesmente sorriu e beijou sua bochecha. "Dona Helena, a senhora é muito gentil. Eu estava apenas admirando o arranjo de mesa." "Bobagem!" disse Helena, batendo em sua taça de champanhe para chamar a atenção. "Todos vocês conhecem Clara Costa." "Claro. O que talvez não saibam é que foi o trabalho incansável dela nos bastidores que garantiu a doação correspondente da Fundação Gates. Não é um comunicado de imprensa ou uma foto, mas um trabalho silencioso e brilhante, como deve ser feito." Uma onda de aplausos genuínos varreu aquela seção da sala. Javier, observando de sua mesa, sentiu um formigamento de apreensão. Ele havia levado o crédito pela doação da Gates em um perfil na revista Exame. Camila, sentindo o foco mudar, tentou recuperá-lo. Ela se levantou e se aproximou de um grupo de influencers de mídia social, seu vestido carmesim como um farol. "Este evento não é simplesmente tudo?" ela exclamou, pegando seu telefone para uma selfie.
Doar é o novo luxo. Uma das influencers, uma jovem de olhos perspicazes que administrava um popular site de fofocas, olhou de Camila para Clara e vice-versa. Estamos um pouco confusas, ela disse, sua voz docemente açucarada. Javier acabou de te apresentar como esposa dele, mas aquela é Clara Noronha. Ela está no conselho do museu. O sorriso de Camila não vacilou. Ah, você conhece o Javier? Ela disse com uma risada praticada. Ele é um visionário. Ele vive no futuro. Foi um resgate terrível e desajeitado, e todos sabiam disso. A performance estava começando a se desfazer nas bordas. O golpe de mestre de Clara foi sua conversa com Marcos Torres, o número 2 de Javier na Éter Dinâmica, o homem com quem Javier estava falando ao telefone na noite anterior. Ela o encontrou perto do bar, parecendo profundamente desconfortável. Marcos, disse Clara suavemente. Clara, eu sinto muito, eu não tinha ideia, ele gaguejou. Não há nada pelo que se desculpar, ela disse, seu olhar firme e tranquilizador. Javier está fazendo uma declaração. Mas eu queria falar com você sobre outra declaração, a que o laboratório Osarion está prestes a fazer quando seu único fornecedor de cobalto não cumprir sua próxima remessa. Presumo que Javier compartilhou meu memorando sobre a instabilidade política na região. O rosto de Marcos empalideceu. Que memorando? A análise de risco de 12 páginas que eu lhe enviei por e-mail 3 semanas atrás, disse Clara calmamente. A que aconselhava incorporar uma almofada de preço de 40% e garantir um fornecedor secundário antes da aquisição. Ele recebeu, certo? Porque se ele assinou esse acordo nos termos originais, toda a sua divisão de hardware está exposta. O valor para os acionistas pode sofrer uma queda de 9 dígitos. Marcos parecia que ia ficar fisicamente doente. Ele murmurou uma desculpa e se apressou em se afastar, pegando seu telefone, seus dedos voando pela tela. Clara não tinha levantado a voz. Ela não havia chorado nem feito uma cena. Ela simplesmente caminhou pela sala e desmantelou o império de seu marido, peça por peça, com o poder tranquilo e devastador da verdade. As sementes foram semeadas. Tudo o que ela tinha que fazer agora era esperar a colheita. O cheque-mate, o prato principal de filé mignon, que custava mais do que a compra semanal da maioria das pessoas, estava sendo servido. Mas poucos estavam comendo. O ambiente no Grand Hall Atria estava carregado, o ar zumbindo com atenção não dita. Javier Costa, que havia começado a noite como um rei conquistador, agora parecia um homem sentado em um trono de gelo que estava derretendo rapidamente sob ele. Ele podia sentir a mudança. Os bajuladores foram substituídos por curiosos. A deferência respeitosa havia azedado em sussurros especulativos. Ele continuava lançando olhares furiosos para o outro lado do salão para Clara, que agora estava sentada na mesa de Dona Helena Matos, parecendo perfeitamente à vontade, absorta em uma conversa animada com um economista ganhador do Prêmio Nobel. Ela parecia radiante, poderosa e completamente indiferente a ele. Era essa indiferença que mais o irritava. Camila, por sua vez, tentava desesperadamente sustentar sua narrativa desmoronada. Ela estava pulando de mesa em mesa, rindo muito alto, tocando braços com muita familiaridade. Sua performance, que parecia deslumbrante na chegada, agora parecia o que era: uma imitação barata. Javier é tão apaixonado por mudar o mundo, ela disse a uma mulher de rosto austero que administrava um fundo de capital privado multimilionário. É isso que eu amo nele. A visão dele é tão grande. A mulher, Patricia Lawford, olhou para Camila com a curiosidade distante de uma bióloga estudando um inseto novo
e particularmente colorido. Historicamente, a visão dele foi temperada pelo pragmatismo de Clara. Ela disse, sua voz seca como um osso. Ela é quem o convenceu a desistir daquela desastrosa venture de rede social 5 anos atrás. Ela economizou 500 milhões de reais para ele. Eu sei porque eu ia vender as ações a descoberto. O sorriso de Camila vacilou. Ela não tinha ideia do que Patrícia estava falando. Bem, o futuro é agora. Ela ofereceu fracamente antes de recuar para o lado de Javier. Essas pessoas são tão snobs. Ela sussurrou para ele, sua voz tensa de frustração. Apenas sorria e pareça bonita, sibilou Javier. Seu próprio sorriso uma máscara rígida. Esse é o seu trabalho. A humilhação pública foi uma combustão lenta, um incêndio construído com lenha habilmente colocada. O jornalista financeiro Arturo Ferreira, um homem que podia farejar podridão corporativa a quilômetros de distância, observava a cena com alegria não disfarçada. Ele estava de olho na éter dinâmica há algum tempo, sentindo que seu crescimento espetacular estava sendo alimentado por riscos insustentáveis. Ele viu Marcos Torres sussurrar freneticamente para outros 2 membros do conselho, seus rostos sombrios. Ele viu o desdém que Javier recebeu de Carlos Berenguer. Ele viu o calor e o respeito genuínos sendo concedidos a Clara. Ele não precisava de um comunicado de imprensa. A história estava se escrevendo sozinha na linguagem corporal das pessoas mais poderosas de São Paulo. O ponto de ruptura veio durante o leilão ao vivo. O leiloeiro, um homem extravagante com um toque teatral, estava tentando despertar o entusiasmo por uma estadia de 1 semana em uma vila privada na Toscana. "Ouço 200 mil!" ele gritou, sua voz ecoando pelo salão repentinamente silencioso. De trás, uma voz gritou: 100 mil! E só se o encanamento tiver sido atualizado desde a Renascença. Uma onda de risadas percorreu o salão de baile. A voz pertencia a Heitor Canto, um marchand espirituoso e notoriamente afiado. Ele estava sentado na mesa de Clara. A piada era claramente interna. Era um momento de clube interno, e Javier e Camila estavam do lado de fora. Javier, vendo o controle da noite escapar completamente dele, decidiu forçar a situação. Ele se levantou, agarrou o microfone de mão de um atônito assistente de eventos e subiu ao palco. "Amigos, colegas", ele começou, sua voz retumbando artificialmente pelos alto-falantes. "É maravilhoso ver tanta generosidade esta noite." Um silêncio caiu sobre a sala. Isso não estava no programa. À medida que olhamos para o futuro, é importante ter uma parceira que compartilhe essa visão. Uma parceira que seja tão moderna, dinâmica e com visão de futuro quanto o mundo que estamos tentando construir. Ele fez uma pausa e gesticulou dramaticamente para sua mesa. "E eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter essa parceira na minha incrível esposa, Camila Costa." Ele esperou pelo aplauso. Em vez disso, houve um silêncio denso e estranho. As pessoas estavam paralisadas, olhando de Javier no palco para Camila, que tentava parecer modesta, para Clara, que não havia movido um músculo. Clara simplesmente tomou um gole de água, sua expressão indecifrável. Javier vacilou. O silêncio foi sua condenação. Ele havia exagerado tão espetacularmente que conseguiu unir toda a sala, uma coleção implacável de rivais e aliados, em um momento de vergonha coletiva de segunda mão por ele. Ele tentou se recuperar. Camila e eu estamos emocionados em anunciar uma nova iniciativa, a Fundação Costa para a Inovação Digital, com um compromisso de fundação de 20 milhões. Ele esperava suspiros. Ele recebeu alguns aplausos esparsos e educados. A quantia, embora substancial,
parecia uma aposta desesperada. Era dinheiro manchado para recuperar sua própria imagem. Enquanto ele estava lá encalhado sob os holofotes, o leiloeiro, percebendo sua chance de recuperar o controle, interveio rapidamente. Obrigado, Javier. Um gesto magnífico. E agora, antes de continuarmos com o leilão, temos um último anúncio muito especial para a noite. Gostaria de convidar ao palco a mulher que tem sido o coração e a alma deste gala nos últimos 5 anos, a estimada matriarca da filantropia de São Paulo, a dona Helena Matos. Helena, parecendo régia em tweed da Chanel, caminhou lentamente até o pódio, apoiada em uma elegante bengala de mogno. O aplauso para ela foi estrondoso, genuíno e um contraste marcante com o silêncio que havia recebido Javier. Javier foi forçado a recuar para sua mesa, seu rosto uma máscara de fúria trovejante. Camila tentou alcançar sua mão, mas ele a afastou. O desmoronamento já era completo. A mentira tinha sido dita e ninguém tinha acreditado nela. A única coisa que restava era a verdade dar o golpe de misericórdia. Se esta traição pública te lembra algo que você já viu ou viveu, deixe seu comentário. Você acha que a jogada de Javier com Camila foi uma demonstração de poder ou pura desesperança? Dona Helena Matos chegou ao pódio e ajustou o microfone. Seus movimentos, tão deliberados e pesados quanto os de uma juíza do Supremo Tribunal Federal tomando assento. O aplauso que a recebeu não foi apenas cortês, foi uma onda de alívio genuíno e sincero. A sala, desequilibrada pela exibição embaraçosa de Javier, estava sendo endireitada por uma figura de autoridade inquestionável. Helena era dinheiro antigo, poder antigo, tudo antigo. Ela tinha visto homens como Javier Costa ascender e cair como as marés. Ela se inclinou em direção ao microfone e todo o salão de baile ficou em silêncio, até o tilintar dos talheres cessou. Obrigada, ela começou. Sua voz, um uísque envelhecido, suave, potente e com uma mordida definitiva. Por 60 anos tive o privilégio de participar de eventos nesta bela sala. Testemunhei declarações de amor, de guerra e, mais frequentemente, de egos espetacularmente grandes. Uma risada cúmplice percorreu a plateia. Seus olhos aguçados e sem perder um detalhe, fizeram um breve e amplo levantamento da sala, conseguindo transmitir tanto calor quanto um aviso. Eles não pararam na mesa de Javier, mas todos sentiram o arrepio sutil quando seu olhar passou. Esta noite, ela continuou, nós nos reunimos sob a bandeira da filantropia. É uma palavra maravilhosa. Significa, literalmente, amor à humanidade. Um conceito simples. No entanto, em nossa era moderna, ele se tornou complicado. Tornou-se emaranhado com branding, com marketing, com lavagem de reputação. As palavras foram um golpe direto. Javier, que acabara de tentar usar uma promessa de 20 milhões como um serviço de lavagem de reputação, sentiu seu pescoço enrijecer. O sorriso praticado de Camila estava congelado em seu rosto. Uma coisa frágil e pintada. O legado não é construído sobre o que se afirma, disse Helena, baixando um pouco a voz, atraindo a sala para dentro. Não é cimentado com um comunicado de imprensa ou uma oportunidade fotográfica oportuna. É construído sobre o que se cria, é forjado nas horas tranquilas de trabalho dedicado, no rigor intelectual de identificar um problema e na coragem de propor uma solução, mesmo quando essa solução não é a mais lucrativa ou popular. Ela deixou isso penetrar. A sala estava cheia de pessoas que entendiam o lucro. A ideia de priorizar qualquer outra coisa era ao mesmo tempo alheia e fascinante. Nos últimos anos, celebramos um novo tipo de criação.
O mundo digital, uma arquitetura global impressionante de conexão e informação, construída por mentes brilhantes e ambiciosas. Ela fez uma pausa. Mas a criação sem contemplação é uma coisa perigosa. Construímos uma aldeia global e esquecemos de escrever leis. Demos aos nossos filhos as chaves do reino, sem lhes ensinar a governar. Celebramos os disruptores, mas falhamos em gerenciar a disrupção. O resultado é um déficit. Não um déficit financeiro, mas um déficit ético. O economista Nobel, na mesa de Clara, estava acenando lentamente, sua expressão absorta. Patricia Lorford escrevia rapidamente em um guardanapo. Isso não era um discurso de caridade, era uma tese. É minha distinta honra esta noite anunciar o lançamento de uma instituição dedicada a abordar esse déficit. Uma instituição construída não sobre o ego, mas sobre o intelecto, não sobre branding, mas sobre um amor genuíno pela humanidade. É, portanto, com profundo prazer que anuncio a formação do Instituto Noronha para a Ética Digital. O nome caiu na sala como uma bomba embrulhada em veludo. Noronha, o sobrenome de solteira de Clara. O choque foi instantâneo e sísmico. Um suspiro coletivo audível percorreu o salão de baile. Os sussurros explodiram como um incêndio. Javier parecia ter levado um tiro. O sangue escoou de seu rosto, deixando uma máscara pálida e doentia de descrença absoluta. Ele virou a cabeça lenta e mecanicamente para olhar para Clara, que permaneceu perfeitamente imóvel. Uma ilha serena em um mar de caos. A mão de Camila voou para a boca, seus olhos arregalados de horror. A fantasia cuidadosamente construída em que ela estava vivendo nos últimos 6 meses acabara de ser vaporizada. Helena levantou uma mão para pedir silêncio, um gesto de autoridade sem esforço. O Instituto Noronha é lançado com uma doação inicial de 75 milhões. Se o primeiro anúncio foi uma bomba, esta foi a onda de choque. A sala irrompeu. 75 milhões de reais. Era um número que exigia respeito mesmo nesta atmosfera rarefeita. Reduzia a promessa de Javier a nada, tornando-a insignificante, quase insultante. Carlos Berenguer soltou um assobio baixo. Arturo Ferreira, o jornalista, sorria como um gato de Cheshire, rabiscando furiosamente em seu bloco de notas. A história acabara de passar de fofoca social para a primeira página da seção financeira. Esta doação fundamental, anunciou Helena, sua voz cortando o barulho como um toque de clarim, vem do fundo fiduciário familiar privado de sua fundadora. É o dinheiro dela, ganho e gerenciado com uma previsão que, devo dizer, é bastante impressionante. A implicação era clara. Isso não era dinheiro Costa. Isso era poder Noronha. Além disso, o sorriso de Helena agora era triunfante. Tenho o orgulho de anunciar que a fundação da minha própria família, a Fundação Matos, juntamente com a Fundação Berenguer. Ela acenou graciosamente para um radiante Carlos Berenguer. E vários outros parceiros-chave representados neste salão esta noite já prometeram 50 milhões adicionais em fundos correspondentes para os primeiros 5 anos de operação do Instituto. 125 milhões. O número flutuou no ar, impossível e reluzente. O mundo de Javier Costa acabara de ser reavaliado e ele estava no lado perdedor da troca. O primeiro mandato do Instituto, declarou Helena, sua voz ressoando com a paixão de uma verdadeira crente, será desenvolver e distribuir um currículo de código aberto K12 sobre privacidade de dados, viés algorítmico e cidadania digital. Será fornecido gratuitamente a qualquer sistema de escola pública do país.
ele abordará diretamente o vácuo ético deixado pelas mesmas empresas que remodelaram nosso mundo com pouca consideração pelas consequências de longo prazo para nossos filhos. Foi uma manobra perfeitamente executada. Ela havia enquadrado toda a indústria de tecnologia, a indústria de Javier, como a vilã, e acabara de anunciar a heroína que vinha em socorro. Javier sentiu o chão afundar sob seus pés. O trabalho de sua vida estava sendo publicamente castrado, reformulado como um veneno social, e o antídoto estava sendo financiado e fundado pela mulher que ele acabara de tentar apagar. E agora, disse Helena, sua voz suavizando, cheia de genuíno afeto e orgulho. É uma grande honra e uma alegria pessoal para mim apresentar a fundadora, a arquiteta e a líder visionária deste novo e vital empreendimento. Uma mulher de substância, intelecto e profunda graça. Demos as boas-vindas à senhorita Clara Noronha. A ovação de pé foi uma força física, um rugido de som e aprovação que sacudiu os lustres de cristal. Foi uma libertação de toda a atenção reprimida da noite, um julgamento coletivo entregue em uma onda de aplausos. A sala estava unida não apenas a favor de Clara, mas contra Javier. Eles estavam aplaudindo sua inteligência, sua coragem e, acima de tudo, sua vingança requintada e perfeitamente executada. Clara se levantou de seu assento, caminhou em direção ao palco com a mesma graça tranquila e sem pressa com que havia entrado na sala horas antes. Toda uma vida atrás. Ela apertou a mão de Helena com calor e se virou para encarar a plateia. Sua plateia agora. Ela parou no pódio, uma figura solitária e poderosa em azul meia-noite, e esperou com uma paciência desconcertante o fim do aplauso estrondoso. Quando ela falou, sua voz não era alta, mas estava perfeitamente modulada, cheia de um poder tranquilo e ressonante que perfurou o zumbido residual e ordenou a atenção absoluta de cada pessoa na sala. Obrigada, dona Helena, e obrigada a todos. Ela começou sua voz firme. Por 12 anos tive o privilégio de um lugar na primeira fila para a criação do futuro. Testemunhei a genialidade, o impulso implacável que conectou nosso mundo de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. Foi uma educação. Ela fez uma pausa, seu olhar varrendo o mar de rostos, um olhar que foi direto e inclusivo, mas que de alguma forma conseguiu fazer Javier se sentir completa e absolutamente invisível. Mas com grande poder, ela continuou, vem uma responsabilidade profunda, que não pode ser terceirizada ou delegada. Por muito tempo, o custo humano da inovação foi descartado como uma externalidade, uma linha em um balanço patrimonial que nunca é conciliada. O Instituto Noronha é minha promessa e nossa promessa. Ela gesticulou elegantemente para Helena, Carlos e seus outros novos parceiros, de começar essa conciliação. É uma promessa para a próxima geração, de que não apenas lhes daremos ferramentas mais poderosas, mas lhes daremos a sabedoria e a estrutura ética para usar essas ferramentas para o melhoramento da humanidade, não apenas para o enriquecimento de poucos. Ela era equilibrada, eloquente e ferozmente inteligente. Ela não era uma esposa desprezada buscando vingança. Ela era uma estadista, uma fundadora, uma força a ser reconhecida, expondo um manifesto. O trabalho é vasto, mas é essencial, ela concluiu, sua voz ressoando com uma convicção impossível de duvidar. E começa amanhã. Obrigada por estarem aqui esta noite para testemunhar o seu início. Ela fez um pequeno e digno aceno. Ela não sorriu um sorriso triunfante, ela simplesmente
irradiava uma confiança serena e inabalável. Ela se virou e saiu do palco, sua tarefa completa. Ela não olhou para trás, para o desastre que havia criado. Ela não precisava. O foco que Javier havia tentado desesperadamente roubar para sua amante agora era dela. Ele ficou na escuridão, um fantasma em seu próprio gala, sentado em uma mesa com as ruínas de sua reputação. E uma mulher que agora era pública e irrevogavelmente não sua esposa. A verdadeira esposa não apenas roubou o foco, ela se tornou o sol, em torno do qual todo o salão girava. Clara não fugiu do salão de baile. A fuga era uma admissão de culpa, um gesto de fraqueza. Em vez disso, após seu discurso, ela desceu do palco e se moveu com calma deliberada, de volta para seu assento ao lado de Dona Helena Matos. Ela se tornou um centro de gravidade. As pessoas não se aglomeraram nela, mas uma órbita lenta e respeitosa se formou. O economista Nobel se inclinou, os olhos acesos com fogo intelectual, já debatendo os pontos mais sutis da implementação de seu currículo. Patrícia Lorford, a titã do capital privado, deu-lhe um aceno seco e aprovador de uma mesa vizinha. Um gesto que, em seu mundo, era o equivalente a um juramento de lealdade. Eles não estavam mais vendo a esposa de Javier Costa, eles estavam vendo um par formidável. Ela se permitiu 10 minutos nesta nova realidade, 10 minutos para cimentar sua posição. Ela riu de uma piada de Heitor Canto, aceitou uma taça de champanhe e ouviu atentamente enquanto Carlos Berenguer prometia conectá-la com seus contatos no Ministério da Educação. Cada momento era uma performance de comando sem esforço. Nenhuma vez ela olhou para a mesa onde seu marido se sentava, um buraco negro de raiva absorvendo toda a luz e alegria de sua vizinhança imediata. Ela podia sentir o olhar dele como uma pressão física, um raio quente e concentrado de fúria impotente. Finalmente ela se inclinou para Helena e apertou sua mão. "Acho que já tomei o suficiente de sua noite, querida", ela murmurou. "Bobagem", sussurrou Helena de volta, seus olhos brilhando. "Esta é a maior diversão que eu tenho desde que venci Aristóteles Onassis naquele leilão pela ilha em 73. Vá, a próxima fase começa agora." Clara se levantou. A sala pareceu prender a respiração enquanto ela começava sua saída. Foi uma masterclass de sutileza. Ela deslizou entre as mesas. Uma palavra aqui, um breve sorriso ali. Era uma procissão real. Ao passar pela mesa onde estava sentada a influencer de fofocas, a jovem simplesmente olhou para ela com os olhos arregalados e maravilhados e sussurrou: "Icônica." Seu caminho não a levou para perto de Javier. Ela se moveu em direção à grande saída no lado oposto do salão de baile, uma rota que ela havia planejado em sua mente horas antes. O motorista que ela havia contratado, não o carro da empresa que Javier usava, mas um serviço privado leal apenas a ela, estaria esperando na entrada leste, longe do scrum de paparazzi na frente. Ela estava quase na porta quando uma mão agarrou seu braço, não rudemente, mas com um aperto desesperado e possessivo. Javier havia atravessado todo o salão de baile, uma Camila vestida de carmesim se arrastando em seu rastro como uma sombra estridente e assustada. Seu rosto era uma máscara trovejante, seus olhos ardentes. "Aonde você pensa que vai?" ele sibilou, sua voz baixa e venenosa. Clara virou a cabeça lentamente e olhou para a mão dele em seu braço, depois de volta para o rosto dele. Ela não falou, ela não precisava. Seu olhar de puro e não adulterado nojo foi suficiente. Ele retirou a mão como se tivesse se queimado. "Você planejou isso?" ele acusou, sua voz tremendo de raiva. "Você se propôs a me humilhar."
A humilhação é uma escolha, Javier. Ela respondeu, sua voz tão fria e clara quanto água gelada. Você fez a sua quando me pediu para ficar em casa. Eu simplesmente fiz a minha. Este instituto, ele cuspiu a palavra. Este pequeno projeto de vaidade, de onde você tirou aquela quantia de dinheiro? Você desviou? A acusação era tão absurda, tão reveladora de sua própria visão de mundo transacional, que Clara quase riu. Camila, parada atrás dele, encolheu-se. Ela parecia um cervo pego nos faróis de um engavetamento, completamente fora de seu alcance. Javier, disse Clara, baixando a voz a um sussurro, forçando-o a se inclinar para ouvir. Uma sutil afirmação final de controle. Você está armando uma cena, e você tem sido a estrela de muitas cenas esta noite. Permita-me ser muito clara. Minhas finanças são minhas. Sempre foram. Você estava tão ocupado construindo seu império que nunca se deu ao trabalho de olhar para o que eu estava gerenciando discretamente ao seu lado. Ela se virou para sair. Você não vai a lugar nenhum. Ele rosnou dando um passo atrás dela. Nós vamos para casa, nossa casa, e nós vamos consertar isso. Clara parou no limiar da grande porta. Ela se virou e pela primeira vez permitiu que uma pitada do que parecia pena entrasse em sua expressão. Não há mais nós, Javier. Não há nossa casa. Eu vou para o meu hotel e você vai estar muito, muito ocupado amanhã. E com isso, ela saiu do salão de baile, deixando-o parado ali, exposto e derrotado, com toda a elite de São Paulo como sua plateia. A próxima jogada. A viagem de carro para o Hotel Palácio Tangará foi silenciosa. Clara recostou a cabeça contra o couro frio e fechou os olhos, a adrenalina da noite finalmente começando a recuar, deixando um vazio, uma exaustão dolorosa em seu rastro. Esta não era uma vitória para comemorar com champanhe, era uma amputação necessária, dolorosa, sangrenta, mas essencial para a sobrevivência. Ela havia garantido a suíte presidencial semanas antes, sob um nome falso. Suas malas, embaladas por um serviço discreto, já estavam nos armários. A suíte era um mundo de distância da fria caixa de vidro modernista que ela havia compartilhado com Javier. Era a elegância do velho mundo, painéis de madeira escura, veludos luxuosos, antiguidades inestimáveis. Parecia um santuário. Ela tinha acabado de tirar os brincos de safira e colocá-los na cômoda de mogno quando o zumbido frenético e insistente veio do interfone da suíte. A recepção. Senhorita Noronha, sinto muito incomodá-la. Há um senhor Costa no lobby. Ele está muito insistente em ser liberado para subir. Clara caminhou até a janela. 34 andares abaixo, as luzes de São Paulo brilhavam. Uma cidade de 6 milhões de pessoas, e tudo o que ela sentia era uma profunda solidão. Diga ao senhor Costa, ela disse, sua voz firme, que a senhorita Noronha não está recebendo visitas. Se ele não deixar as instalações, ele tem minha permissão para chamar a segurança do hotel. Alguns momentos de silêncio, e então uma nova voz no interfone. Rouca e desesperada. Javier, obviamente, havia agarrado o telefone do concierge. Clara, me deixe entrar. Precisamos conversar. Você não pode fazer isso. Ela simplesmente apertou o botão para desconectar a chamada. Ele estava acostumado a conseguir o que queria, a sua voz ser a única que comandava a atenção. O silêncio que ele encontrou agora seria mais exasperante para ele do que qualquer discussão. 20 minutos depois, o inevitável aconteceu. Uma batida furiosa e insistente em sua porta da suíte. Ele deve ter subornado ou intimidado para passar pela recepção e pela segurança do elevador. Clara respirou fundo.
Ela caminhou até a porta, seu hobby de seda sussurrando contra o chão. Ela não abriu. Vá embora, Javier, ela disse, sua voz calma e uniforme através da madeira espessa. Abra esta porta maldita. Você me deve uma explicação depois de tudo que eu te dei. O que você me deu? Sua voz estava tingida de uma ironia perigosa. Você me deu noites de preocupação, o cheiro do perfume de outra mulher na minha roupa e humilhação pública. Acho que estamos quites. Aquele dinheiro! Rugiu sua voz abafada, mas sua raiva clara. 75 milhões! De onde saiu? Isso é nosso dinheiro! É dinheiro da Éter! É dinheiro da família Noronha, Javier, do meu avô, a herança que recebi no ano anterior ao nosso casamento. Aquela que você chamou de um belo ninho, eu a investi, eu a fiz crescer. Enquanto você construía a Éter dinâmica com dívidas alavancadas e aquisições de alto risco, eu estava construindo minha própria fortuna com disciplina e previsão. Eu nunca toquei um centavo de nossos ativos conjugais. Pergunte aos seus advogados. Eles descobrirão que está tudo perfeitamente firewalled. Eu me certifiquei disso. Houve um silêncio atordoado do outro lado da porta. Ela acabara de detonar toda a sua percepção dela. Ele a via como uma dependente, um acessório elegante para o seu sucesso. Ele nunca imaginou que ela tinha seu próprio arsenal e o instituto. Ela continuou a pressionar sua vantagem. Não é um projeto de vaidade, é uma resposta direta à podridão ética no coração de sua indústria. Uma podridão que você ignorou voluntariamente. Enquanto você perseguia avaliações, o mundo estava acordando para o dano que seus produtos estavam causando. O Instituto Noronha não é um ataque a você, Javier. É simplesmente estar à frente da curva, algo que você costumava ser. Um cartão-chave soou na fechadura. Camila. Ele deve tê-la trazido com ele. A porta se abriu. Javier estava parado ali, seu rosto contorcido em uma máscara de descrença e fúria. Atrás dele, Camila Serrano parecia pequena e aterrorizada, seu vestido carmesim agora parecendo berrante e barato sob a iluminação suave da suíte. Você acha que pode simplesmente ir embora? Javier avançou no quarto. E o quê? Levar metade de tudo que eu construí? Clara não se moveu. No console de mármore ao lado da porta havia uma pasta azul marinho, única e elegante. Ela a pegou. Eu não quero metade da Éter dinâmica, Javier. Eu não quero suas opções de ações ou seus bônus. Eu não quero este apartamento nem a casa em Angra. Tudo isso está contaminado. É seu. Ela estendeu a pasta para ele. Estes são os papéis do divórcio. Meus advogados os elaboraram na semana passada. Os termos são muito simples. Estou dissolvendo nosso casamento. Estou voltando para meu nome de solteira. E estou renunciando a todas e quaisquer reivindicações à sua fortuna. Ele olhou para a pasta como se fosse uma cobra venenosa. Você está renunciando a tudo? Você construiu seu império sobre o ethos da disrupção, ela disse. Considere esta a minha disrupção do nosso casamento. Eu não quero nada de você. Um corte limpo. Javier ficou sem palavras. Ele era um homem que entendia transações, alavancagem, negociações. Isso era outra coisa, uma rejeição absoluta. Foi um movimento tão poderoso em sua simplicidade que não teve contramedida para ele. Ele veio aqui pronto para uma briga por dinheiro, esperando lágrimas e recriminações. Em vez disso, ele foi confrontado com um nível de indiferença tão profundo que era como uma anulação de toda a sua existência. Seus olhos caíram sobre Camila, que estava encolhida perto da porta. E sua humilhação se transformou em uma nova raiva direcionada. Ele precisava de uma vítima.
Ele precisava de alguém para culpar. Saia! Ele rosnou. Não para Clara, mas para Camila. O quê? Ela gaguejou. Javier, Eu disse saia! Ele rugiu, sua voz quebrando. Isso é culpa sua, você e sua estúpida estratégia de relações públicas projetando uma frente unificada. Você pressionou por isso. Você queria ser vista. Bem, olhe ao seu redor. Todos te viram. Eles te viram pelo que você é, uma pequena consultora social climber barata. Ele jogou a palavra final nela como um epíteto. O sonho morreu nos olhos de Camila. A fantasia de se tornar a senhora Javier Costa, de iates e galas, e uma vida de luxo sem esforço, dissolveu-se na realidade sórdida e barata. Ela era uma empregada contratada, e seu contrato acabara de ser rescindido violentamente. Lágrimas escorriam por seu rosto, arruinando sua maquiagem perfeita. Com um soluço abafado, ela se virou e fugiu pelo corredor. Javier ficou ofegante no centro da magnífica suíte, um rei deposto em um quarto emprestado. Ele olhou para Clara, uma súplica desesperada final em seus olhos. Ele estava procurando pela mulher com quem se casou, a parceira que uma vez acalmou suas raivas e celebrou suas vitórias. Ele não encontrou nenhum traço dela. Em seu lugar estava a senhorita Noronha. Você deve ir agora, Javier, ela disse, sua voz desprovida de toda a emoção. Você tem uma reunião de emergência do Conselho às 7h na sede da B3. Ouvi dizer que eles estão muito preocupados com a aquisição da Osarion Labs. Aparentemente, alguns fatores de risco problemáticos vieram à tona. O golpe final não foi apenas pessoal, foi de negócios. Ela não estava apenas o deixando, ela estava se posicionando para se tornar sua rival. Pior ainda, sua substituta. Ele finalmente pegou a pasta da mão dela, seus ombros caídos em derrota. Sem outra palavra, ele se virou e saiu da suíte. Fora de sua vida. Clara fechou a porta e se encostou nela, o silêncio do quarto inundando-a novamente. Ela não chorou. Ela não sorriu. Ela apenas ficou ali respirando. Tinha acabado. O casamento foi uma vítima, uma peça de dano colateral em sua luta por sua própria alma. Seu telefone zumbiu na cômoda. Ela o pegou. 2 novas mensagens haviam chegado no aplicativo seguro. A primeira era de Arturo Ferreira. Capa, da Exame confirmada. Eles estão publicando a foto sua sozinha. Estão chamando de O Golpe da Filantropa. Preciso de uma citação para a manchete. Suas palavras. A segunda era de Marcos Torres. O conselho está em pânico. Eles querem saber seu preço para consultar sobre o Acordo Arion. Eles querem que você apresente sua análise de risco na reunião das 7h. Diga seus termos, Clara. Quaisquer termos. Clara caminhou até o vasto janelão e olhou para as luzes da cidade, que não pareciam mais tão solitárias. Elas pareciam uma promessa, um reino esperando. Ela pensou por um momento. Então ela digitou sua resposta para Arturo Ferreira. A manchete é: o futuro é ético. Clara Noronha o está construindo. Ela havia vencido a batalha. A guerra pelo futuro tinha acabado de começar. E assim, no espaço de uma única noite, a mudança aconteceu. O ato descarado de traição pública de Javier Costa saiu pela culatra da maneira mais espetacular imaginável. Ele não apenas perdeu o controle da narrativa, ele se tornou uma nota de rodapé na história triunfante de sua própria esposa. As manchetes no dia seguinte não eram sobre sua doação insignificante ou sua nova esposa. Eram sobre Clara Noronha, a estrategista brilhante e tranquila, que saiu das sombras para lançar um dos empreendimentos filantrópicos mais importantes da década. Seu movimento não nasceu de uma simples vingança. Foi uma masterclass de estratégia de poder
e de recuperação da própria identidade. Ela não derrubou o marido. Ela simplesmente construiu seu próprio castelo tão alto que o dele parecia um barraco em sua sombra. O que você achou da jogada de xeque-mate de Clara? Foi o jogo de poder definitivo. Deixe-nos saber sua opinião nos comentários. Se você adora histórias de drama, traição e triunfo final, onde os subestimados se levantam para tomar o que é legitimamente deles, então certifique-se de dar um gostei. Compartilhe este vídeo com quem precisa de um lembrete de sua própria força. E o mais importante, inscreva-se em nosso canal. Trazemos as histórias mais convincentes de drama da vida real toda semana e você não vai querer perder o que vem a seguir.